você já era da área de filmagem? Eu comecei a trabalhar com fotografia com 13 anos, né? Na época da cestinha, revelar filme em carretel. Você foi lambe-lambe? Fui lambe-lambe. Foi assim, né? Soltava aqui, puf! Não, aí também não tem exagero. Mas eu tinha assim, não cheguei a ter, né? E você chegou a trabalhar lá na tua cidade, cara? Lá na minha cidade. Eu comecei lá, né? Eu fiz uma brincadeira com o seu irmão ontem. Eu perguntei, de onde você é? Porque eu sou mineiro, eu brinco, eu falo. Você vai ver no meio das conversas aí, eu falo das coisas de Minas. Aí ele falou, eu sou de... Como é que chama lá? Lá em Santa Fé do Sul. Santa Fé. Eu falei, cara, não me fala. Aquela cidade lá parece uma praga. Quando eu converso nasceu lá, pô. Tem bastante verdade. Mas na teologia, para a teologia conservadora ou para a teologia da igreja, aquela que é sistematizada, você precisa ter essa polarização. Né? Você precisa ter o bem e o mal. Né? Se você não tiver isso, você não produz sentido, né? para a própria fé, vamos dizer assim, o céu e o inferno. Assim, de certa forma, essa é a corrente do Novo Testamento. Né? Você tem essa necessidade. Mas quando você vai para uma outra teologia, ou para teologias que não são dualistas, né? Quando eu fui fazer o meu trabalho de mestrado, eu queria... o meu objetivo era simples, assim, né? Era bem simples e inocente, né? Um adolescente. Eu queria falar sobre o sofrimento. Aí o meu orientador, né? Primeiro que eu queria fazer, que sofrimento? Né? O sofrimento é uma coisa gigante, né? E a minha pretensão era responder porque as pessoas sofrem. Ele queria que você fizesse um recorte, né? Para você trabalhar em cima Sim, dele. não. Assim, eu fiz vários recortes, né? Depois, né? Assim, afunilando a coisa para um trabalho só. Mas a pretensão Desculpa te interromper. Se num trabalho de mestrado você não conseguir afunilar, você se perde, não vai chegar em lugar nenhum, né? Não, você não chega em lugar nenhum. Você não responde a sua pergunta inicial, né? E assim, a questão do sofrimento, que é por onde eu comecei, né? Antes de chegar na Você estudou Baudelaire, cara? Sim, assim, eu fui trabalhando. Uma das possibilidades que eu tinha, que o orientador me apresentou inicialmente, foi o Camus, né? O Albert Camus, que principalmente o livro A Peste, né? Que hoje seria bastante contemporâneo. Né? Seu irmão falou que está relendo ele aí, por causa da pandemia, está relendo. Ele é um texto assim que está preocupado em mostrar exatamente isso, né? Essa dinâmica que existe do ser humano com relação à dor e sofrimento, né? De tentar responder por que a gente está passando por isso, né? Por que a gente sofre essa coisa toda. E aí você responde, é simples para a teologia confessional, ela é uma resposta simples, mas é o pecado. Né? É a separação entre o homem e Deus, é o diabo, é o mal, a luta entre o bem e o mal, né? Essa coisa de você estar aí, quem sofre é quem peca, quem sofre é quem está distante de Deus, né? Então você tem essa necessidade. Clademilson, é muito mais do que isso? É muito mais do que isso, assim. Na verdade, eu te diria assim que é muito menos do que isso, porque quando você trabalha a ideia da teologia como dois, né, Deus e o diabo, aí por isso que eu fiz um diálogo, né, entre o Guimarães Rosa e o Juan Luís II, né. Para os dois teólogos, né, um teólogo e um literato, não existe dois. Não existe dualidade. Existe um. Né? É o ser divino, né? Ou é a própria vida. Mas você não tem um dualismo. Né? Não são duas forças. No caso de Jó, né? Duas forças lutando entre si e a gente no meio, perdão da palavra, né? Se ferrando com essa situação. Né? Então, quando a gente trabalha com uma teologia de dois, ela resolve o problema, em partes. Né? Mas era essa a minha preocupação. Né? Minha você acha que a teologia de dois, você acha que ela é simplista?
e de certa forma, gera um comodismo. Não, ela não é simplista, ela não responde. Ela não responde. Não, porque se você, vamos colocar assim, né, entre Deus e o diabo, né, a grosso modo, né, assim, vou falar de uma forma bem não acadêmica, né, se há dois, eles são, e há essa briga e um está ganhando do outro de vez em quando, né, você não tem um, você tem dois. Então, você não pode ser monista, vamos dizer assim. Não há monismo onde há dualismo, né? Onde há dualismo, não há um Deus único. Você tem dois deuses brigando entre si, equivalentes, né? Assim, eles precisam ser equivalentes para eles poderem transitar, como no mundo grego ou em outras culturas que trabalham dessa forma, né? Se você tem um Deus todo-poderoso, como é o Deus cristão, para a teologia cristã, ele é um Deus todo-poderoso. Para o judaísmo isso é um pouco menos, mas para o cristianismo, para a sua teologia, Deus ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, não há como haver dualismos. Mesmo que você tente resolver assim, não há dualismo, mas há pequenos dualismos. Né? O Juan Luís II, aí eu até uma indicação de leitura para você, que é o texto dele, né, que trouxe aqui. É o Que Mundo, Que Homem, Que Deus. Esse texto é um texto de teologia latino-americana. Depois eu te passo a referência por escrito. Tá bom. Ele vai trabalhar exatamente isso, cara. Você que é um cara que gosta desses negócios, né? Ele vai da ciência, da filosofia até a teologia, falando exatamente sobre isso. Né? Falando sobre essa dificuldade de você ter uma teologia que seja dualista, né? Também, né? O livro é bem denso, né? Então, assim, quando você trabalha nesse aspecto, né, dois, se há dualismo, não há um Deus todo-poderoso. Né? Então, você sabe que os ateus das academias vão adorar esse discurso, né? Mas, assim, eu acho interessante a sua coragem de estudar isso. Muito interessante. Porque quando eu comecei a estudar, quando eu entrei, né, na ideia de falar sobre o sofrimento, eu vim de uma faculdade confessional, né? Era isso que eu estava vendo. Mas isso aí é uma coisa de angústia, né? Isso não respondia para mim. Né? Talvez era até uma questão psicológica, né? Eu queria entender quando você fez apologética, complicou mais ainda. Porque a resposta é essa, né? Ela é essa, mas quando você chega em Jó, por exemplo, né, aí fica mais complicado, porque quem sofre é quem errou, né? Quem sofre é quem pecou, está pagando por alguma coisa, né? De certa forma, é uma purgação. Né? E não é assim. Às vezes você sabe que tem um cara lá em Jó que ninguém fala nele, eu não me lembro exatamente o nome dele. Tinha 3 amigos que queriam ferrar o Jó, e tinha o Jó, mas tinha um jovem lá que tinha intimidade com Deus e que chamou a atenção de Jó. Ninguém fala desse cara. É legal em Jó, cara, assim, que aí assim, a gente precisa de um pouquinho mais de leitura dele, né? Mas Jó, ele se você se você tiver coragem de ler o livro de Jó, não como um texto histórico, mas como um texto teológico, né, como literatura, uma literatura teológica, você vai encontrar não propriamente uma história, mas o conflito entre teologias. Né? A teologia da retribuição, né? Um pouquinho dessa teologia dualista, né? Porque Jó não é um texto dualista, são interpolações, né? Que depois foram acrescentadas ao livro, aquelas interpolações com relação ao diabo, né? Principalmente no fim, né? Onde Deus devolve para Jó, são textos apócrifos, né? Não apócrifos, mas interpolações que foram acrescentadas ao texto posteriormente. Mas a teologia de Jó, ela é uma teologia muito próxima daquilo que eu encontrei tanto em Guimarães Rosa quanto em Juan Luís II. Juan Luís II trabalha muito Jó. Reestudar o livro de Jó. Vou dar uma olhada também no Juan Luís II.
Olha, eu quero te agradecer mais uma vez pelo bate-papo, por trazer informações tão interessantes e relevantes aqui para o canal e para mim também. E a gente volta a gravar então. Queria fazer um bate-papo com você e seu irmão sobre o diálogo entre a literatura e a teologia, tá bom? Um abraço.